Ô, meu irmão, a paz de Cristo, paz para todos, graça. Todos aqueles que professam e simpatizam com a nossa fé, como Jesus Cristo assim ele declara, e nós como discípulos dele, seguimos fielmente os seus ensinos, aos quais ele declara que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Ou seja, a pessoa ele sente o desejo de estar na presença de Deus, se manifesta de forma simples. Afinal de contas, o evangelho é tão simples, tão fácil, mas se torna tão difícil. Tem pessoas que para pregar o evangelho precisa de praticamente um dicionário, um Aurélio, né, do lado para que possa tecer como se fosse uma grande teia de aranha, né? Criando muitos subterfúgios e obstáculos, fazendo com que as pessoas venham a ficar tanto quanto confusa. Parece até que ele, em vez de estar pregando a simplicidade do evangelho, é como se ele estivesse falando língua estranha. E muitas pessoas na igreja não conhecem a palavra de Deus, porque a nossa maneira de ser, de explicar e de receber uma mensagem e facilitar para aqueles que são ouvintes, para que eles possam também, como uma esponja, absorver tudo aquilo de maneira muito clara, para que eles possam também, através desse entendimento, ser mais um canal diante de uma simplicidade como ele aprendeu, ser também aquele que vai simplificar o evangelho, o estudo sistemático do mesmo, para que as pessoas também possam simpatizar, amar, se converter e vir para o nosso lado. Nosso desejo, o desejo de todo cristão, é que o mundo todo seja cristão. Afinal de contas, quando Deus fez o homem, fez o mundo de maneira proporcional, Deus, o desejo de Deus, quando ele deu a liberdade para que o homem, Adão, e a mulher, Eva, escolhesse diante das peculiaridades que tinha no jardim, das suas particularidades, todas as coisas materiais, aos olhos palpáveis, pelas mãos pelas quais o homem, a mulher, Adão e Eva, pudessem ver, sentir, perceber, contactar, ter ali um contato físico, Deus, com essa gama de oportunidade, colocou no homem a liberdade para que ele também pudesse fazer o que ele bem entendesse. Ora, não sem ser advertido. Vocês observam que a Bíblia ela é algo extraordinário, mas ela sempre começa por um caminho simples, mas Deus coloca diante daquele que vai peregrinar pelaquele caminho desertos. Desertos e vales que as pessoas não gostariam de passar. Quem quer passar pelo vale? Quem quer passar por subir montanha sem estar preparado? Ou passar por deserto sem estar devidamente equipado ou acostumado com um ambiente extremamente hostil, rústico, ríspido, para os olhos daqueles que nunca pisaram areia? Quer ver? É só você ir numa praia, por exemplo, de Copacabana, no sol de meio-dia, e pisa naquela areia, você vai sentir uma sensação de formigamento, mas os seus pés parece que estão cozinhando de tão quente que está a areia. Agora você imagine, olha que é um sol que está apenas a 35 graus. Imagine um deserto de Saara, por exemplo, que chega muitas das vezes no seu ápice a 60 graus. E isso, eu digo, o calor do sol, os seus neutrinos, sem contar a sensação térmica da sua pele, dos seus pés, com contato com a areia, ela recebendo um impacto de calor de cerca de 60 graus Celsius. É muita coisa, é muita coisa. Não é muito fácil. Então a gente imagina o
quanto que Deus dificultou o caminho dos seus filhos. Deus dificulta o nosso caminho, porque Ele não pode nos dar facilidade. Ele dificultou o caminho do próprio filho, quando o filho se sentiu abandonado, só, desamparado, angustiado, perseguido, preso, maltratado e amaldiçoado. Deus deixou ele na cova dos leões. Eu quero falar nesta tarde abençoada sobre o livro, mas principalmente simplificar ele no que tange a responsabilidade desse grande profeta. Diz muitos historiadores que o profeta Daniel e Salomão tinha algo extraordinário, mas que era comum e ao mesmo tempo incomum. Como é que é isso? Diz que a sabedoria de Salomão era horizontal, terrena. Já de Daniel era vertical. Ele tinha todo o conhecimento no mundo espiritual. Salomão, ele era aquele que foi dotado, o homem mais sábio, o rei mais sábio que já passou por esta terra. Portanto, a diferença e o comunicado, o ponto de interseção, né, ali onde faz as vértices dos ângulos, né, das paralelas, as transversais com as horizontais, que formam as paralelas, ali em cada ângulo existe uma quantidade de graus. Mas se você traçar um círculo no ponto de todas as paralelas, você vai observar que elas circulam e somam 360 graus. Eu quero dizer que, embora Salomão tinha o conhecimento horizontal e Daniel o conhecimento vertical, eles tinham algo comum, aliás, que era a benevolência e a observância de Deus. Isso aqui era importante. Embora cada um trilhou caminho diferente, Daniel, por exemplo, ele se preparou, a vida dele se preparou para ser um homem estudado, um homem letrado, talvez um sumo sacerdote. E Salomão era aquele que foi escolhido por Deus para suceder o seu pai, o grande rei Davi. E o caminho dos dois não foram tão fáceis. Cada um trilhou o seu caminho e sofreram calúnias e injustiças diante dos fatos. Daniel, ele não teve a oportunidade de se findar-se ou terminar os seus dias no seu solo, na sua pátria, na sua terra. Salomão não, já conseguiu êxito, porque Deus o abençoou, ele foi o artífice de construir o templo pelo qual a planta Deus havia entregue a Davi, e Salomão construiu o templo de Deus, teve a oportunidade de oferecer 1000 sacrifícios, animais que não acabavam mais. Tudo isso porque a comunicação entre Daniel e Salomão é justamente Deus. É sine qua non, por obséquio, entendemos e compreendemos que Deus ele está presente na vida dos seus escolhidos. Embora aparentemente e aparenta que às vezes estamos só, abandonados, em meio a tantas dúvidas, para onde nós vamos, como que está acontecendo, que tempo é esse que nós estamos vivendo. Daniel já escrevia isso lá atrás, declarando que o tempo que nós estamos vivendo, eu posso dizer com tanta certeza, pela palavra, que a igreja ela está em meio a uma batalha muito, mas muito desleal em relação às potestades e os principados que esmagam de maneira pelo qual tentam de todas as formas abafar, calar a voz da igreja. Porque o apóstolo Paulo, com muita sapiência, ele declara que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, as potestades. Mas como é que nós vamos lutar com que arma?
o que vai nos motivar a enfrentar um espírito? Como pode ser? É por isso que Deus não nos desamparou, nos concedendo o Consolador, o Espírito Santo, porém, ele enviou a sua legião de anjos para ficar ao nosso redor, nos guardando. Nós não estamos vendo, eu não estou vendo o que está acontecendo aqui agora com os meus olhos físicos naturais, mas aqui está acontecendo, dentro aqui desse escritório, uma grande batalha entre os anjos que nos protegem e aqueles que estão a serviço de Satanás. Lembra quando Satanás, Lúcifer, foi lançado, né, expulso do paraíso, da terra, na frente de Deus? Ele desceu só não, ele trouxe a terça parte dos anjos. São milhões de anjos. Veio com ele. Ele conseguiu desvirtuar e trazer os seus seguidores. E observamos que Daniel ele traz do capítulo 1 até o capítulo 4 o tempo dos gentios. O tempo em que os gentios iriam de todas as maneiras e meios e artifícios nos constranger, nos emparedar, nos colocar em dificuldade. Irmãos, preste atenção. Eu fico observando muitas das vezes os pastores normais, eles não querem entrar na guerra pelo qual eles estão o tempo todo trazendo uma espécie de sermão, de doutrina, de ensinamento. É como se estivesse nos preparando para morar neste lugar. Tem pessoas que falam, temos que eleger um presidente evangélico, temos que eleger deputados, senadores evangélicos, temos que botar evangélico no Supremo Tribunal Federal, temos que emparedar a política, o nosso governo com crentes, para que as coisas fiquem a nosso favor, que a família seja defendida, que o casamento, que a sociedade em si, a ética, os bons costumes, tudo isso. Parece que a gente acaba nos envolvendo e esquecemos de que batalha nós estamos participando. É uma batalha espiritual, irmãos. A nossa luta é muito feroz e é desleal. Por isso que você vê crente o tempo todo se desviando e tombando pela beira do caminho, porque não querem ficar no caminho. No caminho é difícil. Há muita coisa para se deixar a bagagem, as sobras, os sobressalentes precisam ficar de fora, porque você não tem como seguir o caminho, porque você vai precisar das suas mãos, dos seus pés, da sua força, do seu vigor, para carregar a sua cruz. Tem pessoas que não querem ter fardos, não querem pagar um preço, embora eu também não sou muito adepto a essa lógica, essa palavra, tendo em vista que preço já foi pago. Jesus Cristo, ele venceu por completo, ele tem o domínio, ele está vitorioso, está à direita de Deus, como nosso advogado hoje. Agora, voltando ao tempo dos gentios, olha só, Daniel, ainda muito jovem, ele começou servindo fielmente a Deus. Aonde, irmãos? Na Babilônia, na corte da Babilônia. Vocês lembram que Deus, no ano 722, no ano cerca do ano 900 a.C., o rei era Salomão, e Salomão ele acabou fazendo casamentos com mulheres pagãs, né, egípcias, e de vários tipos, assírias, tudo que você puder imaginar, de Eveu, de Zebuseu, de tudo. Salomão casava para fazer alianças, para não ter guerras. Pensa que Deus compactuava com Salomão e concordava com o que ele estava fazendo? Muito pelo contrário, irmão. Não. Aqui Deus deu a Salomão sabedoria terrena. Sabedoria terrena. Quando você vive pela carne,
pela carne também você vai morrer. Quando você vive na espada, pela espada você também vai morrer. E Salomão, ele tinha esse conhecimento terreno, então ele usou a sua sabedoria, fazendo esse casamento, recebendo dotes, se enriquecendo, ao ponto de ser um dos reinos mais prósperos da face da terra. Deus, ele usou aquilo que nós chamamos de vontade permissiva, as atitudes e os atos de Salomão. Salomão, ele cometeu muitas transgressões, trazendo com que o povo viesse a se desvirtuar, implementando e consistentemente solidificando a idolatria dentro do seu próprio reino, ao ponto de já os sacerdotes estarem adorando outros tipos de deuses. Não é que Salomão gostaria e queria que o povo adorasse, não, adorar somente a Deus. Ele sabia disso. Mas, irmãos, olha o grande problema de você não cuidar daqueles que você julga ser pastor. Vamos aí criar o bloco evangélico para participar do carnaval. Não, você pode ter estrutura para participar de um bloco desse, mas será que todos têm a mesma comunicação e o mesmo entendimento que você tem acerca do que é o carnaval? Quando chega lá, as mulheres praticamente nuas, começa a misturar, né? Começa a ser bombardeado nos ouvidos, nos olhos, né? Aí começa a vir as declarações, as concupiscências da carne, dos olhos, dos ouvidos, do falar. Aquele barulho dos tambores, as passistas, os blocos e tantas coisas acontecendo. Acaba que o pastor perde a metade das ovelhas dele durante aquele caminho. É como se fosse... O carnaval é um deserto, irmãos. É um deserto que o crente, ele não tem que ter medo, mas também não tem que estar lá dizendo, estou aqui para evangelizar. Duvido. Você não precisa ir lá na prostituição, no meio de onde o demônio ele se autoproclama líder, rei absoluto daquela causa. Você não precisa ir lá para desafiá-lo. Você tem 2 joelhos, afinal de contas, a Bíblia, eu acabei de citar no início da minha fala, que a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue. Mas se você não vigiar, você acaba também ficando pela beira do caminho. Vai peregrinar durante um tempo e depois vai cair. E quando cai, irmãos, para se levantar, vai estar sempre na sua consciência acusando do seu pecado, da sua transgressão, daquilo que você fez, de maneira que você, por mais que você tente trazer uma correção, um entendimento, você fica à beira do caminho. É uma tristeza. Então Daniel, ele foi levado. Em que ano Daniel foi levado? Daniel foi levado na primeira leva, né? No ano 605, se não me falha a memória, antes de Cristo. Quando Nabucodonosor, ele dissipa os assírios, ele vai em direção ao Egito, um exército poderoso, mas que não resistiu a Nabucodonosor. Foi destruído, foi conquistado. Nabucodonosor conquistou o Egito. E na passagem, ele recebe a ordem de Deus para também dar uma passadinha lá em Judá. Vocês lembram que quando os assírios, no ano 722 a.C., eles destruíram a nação, o reino do norte, que era o rei de Israel, o reino do sul, que é Judá, ficaram rindo, irmãos, ficaram zombando. Eles gostaram da destruição dos seus irmãos, gostaram de ver os irmãos se desesperando, os assírios perseguindo, matando, estuprando as mulheres, arrancando filhos dentro da barriga das mulheres grávidas, queimando-as vivas, arrancando as suas peles, decapitando, perfurando, mortes horrendas. E a nação de Judá, em vez de socorrer os seus irmãos, ficaram lá e gostando, admirando e adorando do que estava acontecendo. E Deus ficou extremamente irado com a atitude
atitude deles, deveriam ter compaixão, se compadecer do que estava acontecendo, embora Deus não concordasse com o que eles estavam fazendo, porque Jeroboão, né, na época, ele, para evitar que o povo de Israel, do Reino do Norte, fosse adorar a Deus no templo de Salomão uma vez por ano, oferecer suas oferendas, seus sacrifícios, ele criou bezerros de ouro lá, ídolos, deuses e pseudeuses, e fez com que o povo se enganasse, em vez de levar o povo a continuar. Porque quem trouxe a divisão foi justamente a desfragmentação do reino, foi quando Salomão ele criou toda essa celeuma. E Deus acabou dizendo assim, rasgou em 10 partes a vestimenta. 10 ficou com Jeroboão e 2 com Roboão. Isso foi no ano 900 a.C. Se passou 200 anos, irmãos. Deus levou 200 anos para destruir, tá? Não foi os assírios que chegaram lá, foi a mão de Deus. Porque no Salmo 95, se não me falha a memória, diz que Deus tem nas suas mãos toda a profundeza da terra e tudo que existe na terra está nas mãos de Deus. Então Deus, ele que enviou os assírios para dar uma lição no Reino do Norte. Porém, o Reino do Norte continuou desse jeito, irmão. Muitos correram, pediram auxílio, ajudar, e fecharam a porta para eles. Outros, a maioria foi mortos, mas uma parte se espalhou por toda a terra. Depois, no ano 605, quando após destruir os egípcios, partiram em direção a Judá. Nabucodonosor, quando chega em Judá, eles se renderam, irmãos, se renderam. E Jeremias havia profetizado que o castigo de Judá estava vindo do norte. O norte, a Babilônia era um reino, um reino sem graça, não tinha potência. Quem potencializou, quem estruturou e deu hegemonia a Nabucodonosor, a Babilônia, foi Deus. Deus que levantou aquele reino, Deus que deu a vitória sobre os assírios, sobre os egípcios, e fez com que Nabucodonosor passasse em Judá, em Jerusalém, e desse o primeiro aviso, irmãos, o primeiro aviso. Deus, ele não traz destruição na vida de ninguém, de nenhuma família, de nenhum grupo, de nenhuma sociedade, de nenhum país, sem antes dar o seu alerta, o seu aviso de que ele não está contente com o que está acontecendo. Jeremias, ele deu o primeiro aviso. Quando foi nesse ano 605, foi aí que levou Daniel. Esse Daniel que nós estamos falando, ele foi arrastado, irmãos. Ele foi subjugado. Ele foi como escravo, perdeu a sua cidadania, perdeu a sua pátria. Ele foi viver em nação estranha. Era um jovem ainda muito novo. Foi viver onde? Como ele era belo e inteligente, foi para a corte da Babilônia. E escute uma coisa, muito crente não está nem sendo levado para a corte, ele está indo com as suas próprias pernas. Quando você sai do caminho e pega atalhos, é porque você está buscando o reino do norte, você está buscando o secular, o material físico para que agrade a sua mente e os seus olhos. Você está apenas vivendo o seu estereótipo, o seu desejo carnal, que ele se inflama através do seu olhar, do seu desejo mais profundo de estar ali na igreja apenas para agradar o pai ou a mãe, ou para agradar a esposa ou o marido, ou vice-versa, apenas para que você marque presença, apenas que você agrade ali o seu cônjuge, ou seus filhos, ou que você, eu vou ficar aqui porque senão meus filhos vão desviar. Não, eles já estão desviados, eles já estão desviados, eles não vão se desviar. Lembra que Deus fala assim, Moisés, esse povo está transviado.
Não está só desviado, não. Está muito mais do que desviado. Está praticamente impregnado, está drogado, está com a sua mente bagunçada. Eles não sabem discernir o certo do errado. Eles já confundiram tudo. Eles não respeitam a sua liderança, não têm temor, esqueceram do que eu fiz nessa peregrinação desde quando eu arranquei com a minha mão poderosa do Egito. Hoje eles estão aí desesperados. Cadê Moisés? Desce. Moisés subia para o monte para falar com Deus, tinha que descer correndo, porque o povo estava desviado, estava completamente afastado dos caminhos do Senhor. O que é isso, irmãos? É o tempo dos gentios. Respeitemos os tempos de Deus. O cristão ele precisa entender que ele tem que estar em comunhão com Deus, ele precisa estar ligado na videira verdadeira, ele tem que estar com os olhos fitos na figueira que já floresceu, ele tem que estar com os olhos e ouvidos atentos aos movimentos que está acontecendo nessas famosas placas tectônicas. Quando ela se move, é a maremoto, a terremoto. Eu digo no mundo espiritual. Quando a placa se movimenta, há uma devastação, há escândalos, há pessoas tombando, caindo, mas não porque foi devido ao movimento, porque já está caído, mas parece que está de pé. Aí Deus envia essas placas, fazendo com que as pessoas percam a sua estabilidade, para que eles reconheçam e voltem para o caminho. Daniel, ele é levado para a corte da Babilônia, e lá ele não abre mão de tudo que ele havia aprendido acerca de Deus. Olha o que diz assim: ele foi levado para a Babilônia como cativo, na primeira leva, né, dos exilados de Judá, no ano 605 a 606 a.C., quando tinha entre 14 e 16 anos, irmãos. Olha que coisa terrível. Um jovem que deixou todos os seus amigos, um adolescente, um pré-jovem, os seus amigos, os seus conhecidos, os seus mestres, os seus ensinadores, seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seus parentes, todos os seus íntimos, os seus entes queridos, os seus mais próximos e mais chegados. Não teve mais privilégio nenhum. Perdeu completamente o seu chão, a sua pátria foi dissipada aos olhos. Acabou. Daniel, a informação que ele tinha, que guardava na mente dele, é que foi tudo destruído, só nós fomos poupados. Ele poderia muito bem virar a cabeça. Acabou. Esse Deus que os meus pais me ensinaram, não nos protegeram. Cadê o Deus que o meu pai pregava e me ensinava? Os meus grandes mestres diziam que ele nos tirou de mão forte lá do Egito. Daniel podia questionar tudo isso, porque era um jovem de 14 ou 16 anos, é que diz a história. Mas ele optou pelo silêncio, irmãos. Se você não tem nada de bom para falar acerca daquele que tem poder nos céus e na terra, aquele que está ao nosso lado, você acreditando ou não, Jesus Cristo, ele declara: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se ele diz que está, pode passar o vento, o deserto, o vale que seja. Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da nossa tribulação. Ele está conosco aqui no nosso país. Aconteça o que acontecer, Deus é conosco. Deus é contigo que está me ouvindo nesta manhã, nesta tarde. Deus vai te abençoar. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Não ficar blá, 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 ficar profetizando. Eu trago a palavra de Deus. Tá entendendo, irmão? Tem pessoas que ficam no culto falando quase meia hora de língua estranha e depois silencia. Se não tiver interpretação, como é que fica? É uma pessoa que não tem ética, não tem formação eclesiástica falando, não aprendeu nada. Acho que nunca se sentou em sala de escola dominical nem com doutrina, porque a Bíblia diz que quando você começa a falar línguas estranhas, que haja intérprete. Se não tiver intérprete, fale sozinho você com Deus, porque Deus, ele conhece a sua língua.
Mas tem pessoas que querem trazer movimento para o culto, ele sente que o culto está frio, ele acha que é papel dele tacar fogo na igreja. Irmãos, quem é o homem para atacar alguma coisa? A igreja de Jesus. Jesus, ele quando pregava, havia choro, havia pedidos, havia pessoas desesperadas, querendo tocar na sua orla, querendo ouvir a sua voz, querendo se aproximar, se cacotovelando. Era uma batalha terrível, cada um queria chegar mais perto do Senhor, porque queria pegar um pouquinho sequer da sua fala, da sua voz, da sua mensagem, ou apenas tocar nele para receber como aquela mulher do fluxo de sangue. Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, certamente serei curada. Mas tem pessoas que tá nem aí, irmãos. Aí Deus leva esse moço, esse jovem, né? Viveu no palácio de Nabucodonosor como estudante, estadista e profeta de Deus, atravessando o reinado de todos os reis babilônicos, exceto o primeiro deles, Napopolossar, que é o pai de Nabucodonosor, certo? Ele não teve a oportunidade de servir com este homem. Fundador do neo-império babilônico. Chegou até o Império Persa, sob Ciro, 536 a.C., Daniel 6, do 28, 10 e 11 e 1. Prestou cerca de 72 anos de abnegado serviço a Deus e ao próximo. 72 anos servindo a Deus e nunca se desviou do caminho. Estamos vendo pessoas aí que não têm intimidade zero com Deus, mas os outros que perderam o discernimento do Espírito, me desculpe os pastores que estão aí, que podem até ouvir esta mensagem, homens que não têm mais visão espiritual para nada, estão cegos pelo financeiro, cego por uma estabilidade. Eu conheço pessoas, pastores, que disseram assim, eu preciso assumir um campo. Mas para que você quer assumir um campo, meu amigo? Ele falou assim, porque eu preciso ter uma estabilidade financeira. Eu falei, pastor, mas não é para isso que Deus criou. O senhor não se preocupa não, porque a Bíblia diz que Deus cuida da gente. Deus cuida dos seus mínimos detalhes. Deus vai cuidar do Senhor, da sua casa. Apenas basta ser fiel e ser obediente, que Deus não vai lhe deixar faltar o pão, nem a farinha e nem o azeite na botija, vai sobrar e soberjar, que o Senhor, até os amigos vão comer e vão se alegrar dentro da tua casa. Mas eu preciso fazer a minha independência. Isso fere os ouvidos de Deus. Daniel, ele demonstra aqui na corte que ele não tinha esse pensamento. Eu vou ficar, já que eu vou para a corte, vou fazer a minha independência, vou ficar rico, vou guardar as riquezas, vou aproveitar minha proximidade com o rei Nabucodonosor e vou usar minha influência para me começar a tirar vantagem financeira. Irmãos, quantas pessoas, eu conheço pessoas que dizem assim, pastor Maurício, por que o senhor não fica mais perto do pastor fulano de tal? Porque ele vai te ver quem é visto, quem não é visto não é lembrado. Eu falei, não é visto de quê? De que o irmão está falando? Foi, não, pastor, porque às vezes é um campo, alguma coisa. Eu falei, não estou preocupado com isso, não. Estou preocupado, sabe com o quê? É onde vai passar a eternidade a minha alma, onde eu vou viver, onde eu vou morar, porque isso aqui é passageiro. Passarão os céus e a terra, mas a palavra que eu entendo, que eu aprendi, essa permanecerá dentro de mim. É uma riqueza, um tesouro incalculável, que você adquire apenas meditando acerca da palavra de Deus. Ela é guardada, ela é escondida, ela te protege, ela te alivia, ela te corta, ela te açoita, ela te exorta, ela te alimenta, ela te sustenta, ela te direciona, ela te conduz, ela te dá vitória. É a palavra de Deus. Para que eu vou ficar me preocupando com comida, com bebida, com casa, com moradia? Calma, irmãos. Fica calmo, eu vejo tanto crente desesperado porque não tem isso, não tem aquilo. Fique tranquilo. Se essa terra não é nossa, por que você está nervoso? Não estou dizendo que você não deve almejar, mas vive uma vida digna, mas acima de tudo, em obediência àquele que lhe chamou das trevas e te colocou na sua maravilhosa luz. Deus não quer que você enxergue o caminho das trevas, mas que você também
obscureça os seus olhos, agrave, lacre ele, para que você não possa enxergar, vede ele para que você não possa enxergar o caminho das trevas, o caminho do retorno para o mal, para o pecado. Deus quer que você permaneça fiel. Mas tem pessoas, irmãos, com esses desejos que parece que estão desviados. Isso aí fere o coração de Deus. Deus lá em cima, abrindo porta onde não tem porta, fechando as portas que você não pode entrar, porque se você entrar, você fica lá, você nunca mais acha o caminho de volta. É por isso que Deus tem fechado muitas portas para muitos irmãos, e eles não estão entendendo. Sabe por causa de quê? Porque perderam o discernimento de espírito. Não sabe mais nada. Tem pastores aí que vêm, irmãos, faz show na igreja, irmãos. O pastor, ele parece que ele está em outro sintonia, tem outro mundo. E nós estamos observando que o irmão está fazendo ali fantasias. E tem pessoas que ainda dizem assim, irmão, eu vou... E começa o sermão dele, começa o show pirotécnico dele, dizendo que é assim, assado, que Deus em tal lugar me levou, na fulano de tal, eu fui na igreja de tal, foi 200 pessoas curadas, eu fui não sei quantas libertas, tantos bacios do Espírito Santo, e faz aquela informação, aquele momento pirotécnico dele se exaltando, falando dos feitos que Deus... Será que Deus fez? Me identifique assim... cético às vezes, incrédulo, para observar, será possível que isso vai acontecer? Aí o irmão, e eu orava, irmão, e Deus curava. Aí quando na hora, o show, né? O show, e música, não sei o quê, trazendo. Aí na hora que tem que concretizar o objetivo pelo qual ele foi convidado, que era culto de cura, libertação e batismo do Espírito Santo, que são os cultos que mais se apresentam principalmente para os assembleanos, né, para as igrejas pentecostais. Aí esse irmão manda que separe as pessoas, bem aqui à frente. Quem quer ser curado aqui na minha direita? Quem está com isso, vem para cá, o coluna para cá. Já sai dizendo até as doenças que os irmãos têm. Você que tem ponto de vista, vem para cá que Deus vai te curar. Então ele vai declarando a cura, irmãos. Declarando a cura. Você nunca ouviu da boca de Jesus? Nunca. Nunca. Me mostre na palavra de Deus esse tipo de atitude. Vindo de Jesus. Esse ensino, essa maneira de aplicação do evangelho. Nunca. E o irmão, muitas das vezes, ele já traz um aviso para a igreja, irmãos, queria dizer que foi com muita dificuldade que eu cheguei aqui, tá? É muito gasto, não sei o quê, nós temos despesa, já dizendo que vai meter a faca no pescoço do pastor e tem que se preparar, porque ele vai ter que liberar aí, não foi feito nenhum acordo, mas ele já entende, já traz o material dele, os filmes dele. E hoje em dia, irmãos, está tão escandaloso esse tipo de coisa, que eles não tem nem mais material, eles trazem dos outros, e não dava para cristão, aqui tem 500, não dava para cristão, tem 40 mensagens, tem não sei quanto estudo, tem não sei... Tudo que você tem na palavra de Deus e tem na internet, ele quer socar aquilo com um pendrive para que você compre, irmão, pelo amor de Deus. Até quando o cristão vai ser levado de vista, vai viver de vista? E a fé onde está? O crente vive de fé, pela fé, acreditando no impossível. Não no que os homens vêm com seus engodos. Por isso que Paulo fala a Timóteo, cuidado com o que está acontecendo ao teu redor, ao seu derredor. Tome muito cuidado. Te prepara, ensina, se capacita, busca o conhecimento, em dia ou turnamente. Se prepara, Timóteo, porque fazendo isso, tu vai trazer alimento para a igreja. Vai ser bom para ti e para ele. Vai salvar a eles e a ti também. Mas aí vem com esses engodos, irmãos. Não prega nada, a mensagem que liberta não prega, e fica daqui a pouco, ele, na hora que tem que orar, ele muda completamente. Fala assim, irmãos, eu queria que separasse de 2 em 2. Isso aconteceu na igreja, aqui em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Tá? Cidadão até meio sobrinho de um pastor. Eu não vou citar o nome porque é antiético. E ele disse assim, agora você vai orar por ele e você vai determinar por um pelo outro. Depois vem com o microfone, mano, igual
Esses que a gente vê na televisão. E aí, o que aconteceu? Fui curado. O que aconteceu? Fui curado. Aí no outro dia a irmã tá pior do que estava, o outro continua aleijado, o outro continua... Me desculpe, irmão, mas eu acho que eu sou muito criança para aceitar... Porque criança é aquela que fica de mal, assim, né? Chateada porque tomaram o seu pirulito ou porque deram algo que ele queria para outra criança, e ela fica apavorada, fica chateada. A gente fica desse jeito na igreja, às vezes, como criança. Meu Deus do céu, será que é possível que eu sou tão ruim assim? Eu não estou enxergando que esse irmão está judiando da igreja, está aplicando aí a sua oratória, o seu conhecimento completamente errôneo, desfalecendo e fazendo com que os irmãos se desviem da fé. Isso é uma verdade que está acontecendo. Então, Daniel ele passou praticamente todo o reino babilônio e quase avançou um pouco na Pérsia. Por quê? Porque Deus era com ele. Deus era com ele. A pergunta é, Deus é conosco? Deus é contigo? Deus está comigo? Será que Deus está comigo? Eu fico pensando assim, meu Deus, será que o que eu estou vendo acontecer na igreja pós-moderna é realmente a sua vontade diretiva? O senhor está no comando dessa situação? Embora eu entenda que nada foge do controle de Deus, mas tem coisa que Deus está vendo que você vai quebrar a cara. Aí Deus não pode contrariar o seu caráter, porque Deus lhe atribuiu e lhe colocou a liberdade de fazer o que você bem quiser com a sua alma, com a sua vida. Deus só nos recomenda, dizendo assim, controla o mal que está dentro de você, tá? Te dotei do bem, mas também tem uma pitada de mal aí dentro, que se você não vigiar, ele vai lhe engolir. E você nunca mais achará o caminho. Às vezes perece sem conseguir sair do labirinto que você entrou. O pecado é um labirinto, irmão. São becos, são vielas que você entra aqui, quando você pensa que chegou no final, há uma curva, pega a viela de volta. E quando você está de maneira desfragmentada, com a visão micro diante de Deus, Deus faz com que você fique como no deserto. Parece que você passa pelo mesmo lugar o tempo todo. Você, poxa, eu acho que eu passei por aqui. Pode até botar uma marcação que você vai... Tu está andando pelas dunas e forma uma duna. Tu vem, muda o movimento, muda o ambiente, muda o local, você enxerga. Caramba, eu acho que eu passei por aqui. Você fica doido, começa a ter miragem, visagem, você começa a enxergar aquilo que não existe. Estamos assim na igreja, irmãos, tendo visagens. Estamos assim, sendo levados por ventos de doutrinas. Cada um ensina aquilo que bem entender. E o pastor, que tem que cuidar da ovelha, o irmão acaba de fazer a desgraça toda, deixou a bomba na igreja, e o pastor veio de dar-lhe uma cipuada no final, dizer para desconsiderar tudo aquilo que foi aplicado, porque Deus não age daquela maneira. Ele faz vista grossa, achando que isso ali mas os irmãos esquecem, irmão. É por isso que tem formadores de profetas aí, de pregadores, que eles veem esse tipo de coisa e acham que aquilo ali é verdade. Jogar o paletó em cima do irmão e ficar balançando a cabeça, empurrar, e assoprar, né? E não sei mais o que. É tanta coisa, tanta ficção, tanto factoide, que a gente... Será possível que eu passei isso? A Bíblia nos mostra tudo isso, eu não entendi. Que prazer tem em você derrubar um ou dois ou três irmãos? Que Deus não quer que você fique caído, Deus quer você de pé. Se você precisar se ajoelhar, se prostre diante de Deus, cai de joelho nos pés do Senhor, que Ele vai lhe erguer, porque Ele precisa falar com você de pé, olhando no teu olho e te dizendo, ei, tu é meu, eu não te chamei para caminho de desobediência, de fraqueza,
fraqueza, te chamei para caminho de fortaleza e de obediência, te chamei para que você esteja de pé e com você em pé, que outros também te vejam e tu seja uma referência, um exemplo. Mas como é que um homem fica de pé? Como é que uma mulher fica de pé? Como é que o pastor permaneça de pé? Quando ele não se desvia da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nela ele medita de dia e de noite, estando e tendo ela dentro e fora dele, exteriorizando e interiorizando, tendo como uma referência o tempo todo a palavra de Deus. Não tem livro, não tem manual, não tem orientação para isso, para aquilo. O maior manual da face da terra, nossa bússola, nosso norte, é a palavra de Deus. Quer evangelizar? Está escrito aqui em Atos 2, dizendo 2,47, que fala que eles perseveravam na doutrina, tinham tudo em comum, dividiam as coisas, eles compactuavam, compartilhavam tudo, e o povo, observando isso, via que eles eram discípulos daquele que compartilhava o pão, quando aqueles 5.000, aqueles 8.000, aqueles 3.000, aqueles 10.000, tantos mil Jesus alimentou, e ele foi uma referência. Não é porque não tem pão, só tem quanto? 5 pães e 3 peixinhos? É só isso? É só isso. Se for, traz aqui que eu vou orar. E Deus põe a mão e multiplicou, alimentou aquela multidão de pessoas. Deus quer alimentar a multidão de pessoas, mas não é com esse pão físico, esse pão que dá sede, esse pão que dá fome. Deus quer te alimentar com pão vivo, que é a palavra de Deus. Ela vai entrar no teu coração, vai encher a sua mente, ela vai purificar a sua alma e você vai cantar o hino da vitória diante da presença dele. Deus quer sustentar o teu ministério. É o tempo dos gentios, mas não impede de Deus trazer vitória e vida em abundância para todos aqueles que peregrinam e permanecem fiel a Ele. Está entendendo nesta tarde? Já está anoitecendo. Aí Deus quer fazer isso. Deixa eu só ir mais um pouquinho, porque é muito... Daniel é coisa extraordinária. Época e local do livro. O livro de Daniel, né, foi escrito aproximadamente entre 536 e 530 a.C., durante o exílio do povo de Deus na Babilônia. O exílio mesmo foi de 606 a 536 e duraria 70 anos. Mas é um fato interessante esse exílio, porque, veja bem, quando se rejeitou o reinado de Deus, né, não queria mais, né, eles queriam um rei humano, e Deus, diante da sua direção diretiva, não permissiva, né, que Deus não ia dar a direção dele para um rei, um desejo carnal. Foi a carne deles, a carne do povo desejou um rei. Aí Deus foi e falou: Samuel, por que está tão triste assim? Assim, porque esse povo tem me rejeitado, não quer mais. Não, Samuel, ele não te rejeitou, não. Quem disse que ele te rejeitou? Não, você não está por fora. Você está falando coisa que você não está compreendendo. Eu é que fui rejeitado por eles, mas olha, presta atenção. Atenda o pedido deles. Diga que eles vão ter o seu rei. Tá? E Deus, nesse intervalo, deu uma passadinha por ali, viu lá no meio dos benjamitas lá, viu um homem chamado Saulo. Homem robusto, bonito, bem afeiçoado, bem a postura de rei, né? Peito para frente, barriga para dentro, peito todo com a espada. Era um homem que tinha assim estrutura. O exterior dele era: esse cara tem pinta de rei, é um cara posudo. Deus deu esse rei para eles, deu esse bonitão, grandão, todo afeiçoado, porque eles estavam na carne. A carne, ela enxerga aquilo que é físico, aquilo que atrai o desejo, que pode ser apalpado. E Samuel se encontrou com Saul, que ele perdeu um dos seus animais, e depois ungiu sobre rei, sobre todo Israel, e deu uma missão para que eles destruíssem os inimigos de Israel. Ele reuniu todas as tribos e reinou sobre todo Israel. Chegou um momento que ele deveria cumprir uma das últimas, e sempre fracassando. Era para ele cumprir a missão por completo, ele fazia pela metade. Dizia: pode deixar, Samuel. Sempre negociando: Samuel, estou meio assim preocupado, Deus falou alguma coisa? Não, Samuel,
Deus está irado contigo. Mas, Samuel, diga para ele o que ele me pediu, eu faço. Eu quero ter comunhão com ele. Negociando com Deus. Como é que estão os pastores hoje, hein? Negociando o tempo todo com Deus, né, irmão? Negociando, sempre arrumando coisa na igreja, né? Sempre arrumando atividade, atratividade, coisas que venham a encher os olhos das pessoas. É isso aqui, faz não sei de quê, faz não sei de quê. Parece que eles leram aquele livro do Príncipe, né? Quando o povo estava insatisfeito, o povo já estava quase quebrando, tentando, se revoltando contra ele. Põe festa, que o povo vai comer, se embebedar, vai se enveredar e vai esquecer dos planos que ele tem contra mim. Esse é o objetivo de Satanás. Ele quer obstruir, obcecar as nossas retinas, fazer com que não venhamos enxergar o que está acontecendo em meio ao que está acontecendo. Eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar no nosso país, no nosso Brasil. O diabo quer que você não compreenda, que você aceite o que está acontecendo. Essa batalha não é da carne, ela é espiritual, irmãos. Ela não é da carne. Eu não quero saber de Supremo, eu quero saber do presidente, eu quero saber. Eu vou orar por todos eles, pelas autoridades. Porém, eu entendo que a minha luta como cristão não é contra a carne, não é contra o que eu estou vendo, aqui eu vou fazer de tudo, porque Daniel não se revoltou contra Nabucodonosor, não ficou irado, não, mas eu estou aqui porque é contra a minha vontade, eu não quero ficar aqui, e quando eu tiver mais velho, eu vou dar um jeito, eu vou chamar os nossos contemporâneos, nossos irmãos, vou formar um exército poderoso e nós vamos destruir de dentro para fora os babilônicos. Você não viu isso da boca de Daniel, irmãos? Daniel era a igreja dentro do tempo dos gentios. Daniel, ele, com muita sabedoria, ele inclusive auxiliou e revelou sonhos e visões e profecias gigantescas. Você sabia que é nos lugares mais estranhos que Deus se revela para mim e para você? As pessoas querem ir apenas no seu quarto, ali, aqui, querem estar em lugar no bem bom para receber algo de Deus. Deus quer se revelar para ti e para mim nos lugares estranhos, lugares ásperos, ríspidos, lugares hostis que ninguém quer estar. É lá que ele se revelou lá na ilha de Pátimo para João, na Babilônia, lá no próprio Reino do Sul, com a invasão dos babilônicos, revelou diversos tipos para Daniel, para Jeremias. Foi para Ezequiel, na Babilônia, que Deus deu visões mirabolantes, visão do vale, do seco, do rio, deu aquela visão no capítulo 1 e 2, dos céus estremecendo, trovoadas, querubins, roda para cá e roda para lá, aquela visão que confundiu Ezequiel. Então Deus falou assim, eu preciso falar com esse cidadão, mas é particular, não quero que ninguém olhe, que ninguém ouve, que ninguém tenha a mesma visão que eu vou mostrar a ele. É algo extraordinário e Deus te conduz para esse lugar que está pegando fogo, que está em ruína, que é catástrofe, que o terremoto, que a desgraça, é um lugar hostil que ninguém quer estar dentro e nem passar perto. É nesse lugar que Deus te leva, porque lá Deus quer te mostrar o pensamento dele que tem a respeito do que está acontecendo no nosso país. É durante essa pandemia que Deus quer se revelar para os pastores que abrem a boca para dizer que eu tenho 5 mil membros, eu tenho 30 mil membros, mas cadê os seus membros hoje? Você bota na internet culto online, não tem nem 10% dos milhões. Por isso que eles estão desesperados, está um desespero danado. Não porque eles querem a presença desses 30 mil que ele disse que tem como membros, as minhas ovelhas, não diz nem que é de Jesus. As ovelhas são dele, ele que é o dono das ovelhas. Então, por isso que Deus, na sua sabedoria, ele disse, eu não habito em templos feitos por mãos de homens, não habito. E ninguém é dono das minhas ovelhas. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e me conhecem, e eu sou conhecido por elas, e eu as conheço. Quando eu falo, elas me ouvem. Quando eu chamo, elas vêm. Essa é a verdadeira face daqueles que compreendem que são apenas mordomos daquilo que pertence àquilo que é a mais, que é maior do que todos nós, que é a pessoa bendita
inaudita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daniel podia muito bem se revoltar, se enriquecer e buscar ali através da riqueza que ele seria propiciado, porque ele apoiava demais o rei, confiava muito, entregou para ele até governos, direções de diversas situações, mas Daniel nunca se aproveitou de nada. Você não vai ouvir dizer que Daniel se enriqueceu na Babilônia, que Daniel ficou pô de rico, que Daniel você não vai ouvir, irmão. Mas tem gente que fala assim, eu preciso da minha independência, eu preciso, meu irmão, você precisa de Jesus, você está desviado, você está afastado. Ah, mas eu sou pastor, sou ungido, eu tenho 30 anos. Você está desviado, porque a Bíblia diz, se um cego conduz um rebanho, ambos chamam um outro abismo, e ambos, um abismo chama outro abismo, e ambos caem no precipício. Porque se um pastor está cego, não pense que você, que é membro da igreja que ele dirige, você vai escapar ileso, não, porque você está sendo guiado por cego. A Bíblia fala, quando Paulo, nisso eu não vos louvo, que quando vos ajuntais não é para melhor, mas para pior na igreja de Coríntios. Ele quer dizer o quê? Ei, vocês estão na pior, vocês têm que se levantar, porque quando você enxerga que está acontecendo coisas que não estão dentro da palavra de Deus, os que são sinceros precisam se manifestar, não trazer contenda, trazer briga na igreja, levante, trazer revolta, trazer rebeldia, não, é você no particular, chamar o seu pastor, chama uma comitiva que concorda contigo, que aconteceu, está errado, não era para acontecer, mas o pastor fez vista grossa, então vocês têm a obrigação de o chamar com muita educação e ética. E dizer, pastor, o que está acontecendo? Eu vi o senhor preso, aí o irmão pregou coisas que não existem na Bíblia, trouxe doutrinas, os irmãos estão confusos. É desse tipo de coisas que o apóstolo Paulo está dizendo para você se levantar. Não se levantar para arrancar o pastor da igreja. Cuidado, irmão. Não arranque o pastor da igreja. Deixa o pastor lá, porque Deus é que vai, no tempo dele, tirar este homem da frente da obra. Manassés reinou 54 anos, se me fala a memória, sobre Judá. Deus não tirou do reinado, não tirou, deixou ele lá, o povo padecendo, sofrendo, sacrificando criança, ídolos, sei mais o que, tanta coisa ruim, desgraça por completo no reino, e Deus deixou ele lá, Deus não arrancou ele cumpriu o tempo dele. Vamos cumprir nosso tempo aqui, cantando e dando graça e dando glória a Deus, amém? Que Deus te abençoe nesta noite agora, tá, irmão? Fique com essa palavra, guarde no teu coração, né? Tem um hino que é muito lindo. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada me, né, de bom, mas um desejo eu quero de ser, né, transformado. Preciso tanto do teu poder, né? Dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu. Meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dai-me um coração igual ao teu. Que Deus, irmãos, ele transforma o teu coração nesta noite, tá? Me perdoe, porque eu não quis ofender nenhum pastor, nenhuma igreja, mas estou dizendo o que está acontecendo, o que Deus está me trazendo nesses dias como homem de Deus. Pode dizer que como profeta de Deus, foi João Batista. O que nós temos são dons de profecias. Se você é batizado no Espírito Santo, pode receber esse dom. Mas se eu tenho um dom, sou profeta. Não é profeta, você tem um dom, irmão. Não tem mais esse ministério. Não vem dizer que a Bíblia não sei o quê, porque me mostra aqui. Entra no meu canal e me mostra que depois de João Batista, qual foi o profeta que Deus levantou? Qual foi o profeta que Deus levantou? Pare de ensinar heresia e acrescentar na palavra de Deus aquilo que não existe. Porque por uma vírgula acrescentada, que se você tropeçar e for você o responsável, tu está colocando a tua salvação em xeque. Porque Paulo deixa bem claro que seja maldito a pessoa que acrescentar alguma coisa nesta palavra, ainda que um anjo descesse do céu
um anjo, e viesse pregar um outro evangelho diferente dos que eu vos tenho anunciado, que seja maldito. Apóstolo Paulo tinha visão, irmão, tinha revelação, curava, mas nunca se declarou profeta. Ele era o apóstolo. Apóstolo Pedro, apóstolo João, apóstolo Tiago, apóstolo... E assim vai. Tá? Você pode ser um apóstolo. Apóstolo é aquele que leva a palavra das boas novas. Mas pessoas hoje é apóstolo, não quer nem mais ser pastor, agora é o bispo, é o apóstolo, não sei o que. Para, irmão, para com isso. Tá? Tá na hora de se converter. Fique apenas com o pastor. O pastor, né? Eis que chama a sua ovelha sem cessar, né? Tem aquele hino 156 que eu amo demais para finalizar. O bom pastor buscou-me bem longe do redil e com amor buscou-me caído, triste viu, né? As chagas com amor, né? Os olhos dele me... Né? Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou. Meu Deus, me perdoe, tá, irmãos? Me perdoe se você se sentiu ofendido, mas estou te entregando aquilo que Deus está mandando. Não é profecia, não. É a palavra de Deus, que é a maior profecia, né? Que é profecia, é a palavra de Deus. Tá? Não é porque eu estou pregando, não é que eu sou profeta. Não, eu estou entregando. Eu sou aquele que está levando a boa semente. Receba, em nome de Jesus. É para você. Coma ela. Às vezes é amarga, mas se você mastigar direitinho, você vai ver que nem os seus dentes vai perceber quão gostosura é e afável e amável ao nosso paladar mastigar esta palavra. Tá? Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Abençoe todos os que ouviram esta palavra. Abençoe a casa de cada um. Eu, em nome de Jesus, pela palavra, solicitamos e pedimos bênçãos inefáveis em cada lar, estruturando as suas famílias, trazendo paz, alegria, saúde e graça. É a nossa oração também pelo nosso país, pelo nosso presidente, pelos nossos líderes e representantes nos três poderes, no judiciário, no executivo e no legislativo. Pai, que o Senhor venha abrir os olhos, proteja esta nação, guarda este povo, não deixe tropeçar, não deixe cair. Também te entrego também Israel nas tuas mãos. Guarda aquele povo escolhido. Livra, não deixe que ninguém mal venha sobre ele. Também te entrego os Estados Unidos, a Inglaterra e todas as nações que pregam a tua palavra e o mundo como um todo. Abençoa, Pai. Faça a sua direção diretiva prevalecer no nosso meio. Nos dá visão, nos dá revelação, nos dá sonhos. Traga de nós, traga em memória, Pai, os seus feitos. E não permita que a nossa mente fique cauterizada e saia, fique vazia.